Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks, o videocast semanal do Instituto Brasileiro de ESG. Hoje eu estou aqui com o Léo Toches, cofundador e head de inovação da Impactability, grande parceiro, já trocamos muito, e para a gente falar muito sobre esse universo, né, da inovação, das práticas ESG, como isso influencia o universo das startups e as mudanças climáticas que estão impactando tanto o nosso universo. Eu sou Rafael Ávila, CEO e cofundador do Sustentabilidade Agora, conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG e fazendo uma autodescrição, sou branco, tenho 1,79 m, 38 anos, cabelos e olhos castanhos, estou no meu escritório, né, como sempre. Aqui atrás de mim a gente tem alguns livros, utensílios, e eu estou utilizando uma camisa de botão verde escura e azul marinho, né, quadriculada. Léo, vou passar a palavra para você se apresentar melhor, falar um pouco mais da tua trajetória, né? Só head de inovação é muito pouco para tudo que você faz, tentei só dar uma resumida rápida e para você se apresentar também para os nossos ouvintes aqui do IBESG Talks. Valeu, Rafa, obrigado aí pelo convite, muito bacana estar aqui com você. Então vamos lá. Vou fazer o inverso, deixa eu começar na autodescrição e aí eu falo um pouco do que eu faço e aí eu falo um pouco da Impactability e de inovação, né? Bom, eu sou pardo, né? Eu sou um eterno pardo carioca, careca, olhos claros não, óculos, olhos escuros, camisa clara, camisa branca. Estou aqui num quarto com violão, com vários quadros que eu fui colecionando em viagem, mais uma lousa branca cheio de imã da Marvel e de Star Wars. Isso é verdade, não dá para ver porque está pequenininho, né? Bom, hoje eu sou Head de Inovação da Impactability, também Head de Marketing, né? Então a gente eu estou com essas duas frentes. Já falo da Impactability, eu vou falar o que eu faço, né, Rafa? Eu sou professor, consultor, palestrante, dou aula em 3 universidades, quem sabe daqui a pouco em 4, em 5, né? Adoro poder compartilhar, então, né? Adoro compartilhar. Dou aula de design centrado no cliente, dou aula de inovação corporativa, inovação para ESG, ESG para inovação, enfim, né? Depende da turma que eu estou lidando, mas a essência de tudo que eu falo, e eu digo que até na inovação corporativa e no design, eu falo sempre de impacto socioambiental e do ESG, né, nas organizações. Não consigo não falar disso. Pelo menos um dia de aula esse assunto vira assunto importante. Então, hoje eu atuo aí como sócio da Impactability. A Impactability gostamos de nos descrever como uma plataforma de inovação com foco em ESG. Então, nascemos com esse intuito de tornar a sustentabilidade viável através das metodologias da inovação, né? Processos de inovação, mudança de cultura, inovação aberta, aplicação do design, hackathons, programas com startups, e o que vocês imaginarem que a inovação tem hoje conectada para acelerar esses desafios que nós temos globais. Bom, né? Não, bom demais até, bom demais da conta. E, cara, eu fico feliz de ouvir a tua história, Léo, porque eu vejo muita sinergia entre a gente, né? Obviamente isso vai se tangibilizando aí nos negócios que a gente já fez junto. Só para dar um exemplo aqui, a gente atuou como parceiros, né, do Smart City Expo há pouco tempo atrás, falando sobre cidades inteligentes e como, obviamente, a sustentabilidade e práticas ESG fazem parte disso. E é sempre um prazer trocar com vocês. A Impactability, né, representada pelo Léo e pelo Glauco também. Para você que tem curiosidade, a gente inclusive gravou um IBESG Talks sobre o Smart City Expo, né, as lições aprendidas lá de como levar práticas ESG para um evento algum tempo atrás. É só olhar aí na playlist do IBESG Talks que vocês vão achar. Mas hoje o nosso assunto é muito para falar sobre o combate, né, às mudanças climáticas, obviamente com a possibilidade da inovação, das práticas ESG, das startups, e queria muito ouvir a tua percepção, Léo, como especialista, né, de inovação, de quem olha para essa parte do impacto social positivo pelo viés das tecnologias inovadoras, disruptivas e por aí vai, como você enxerga, né, essa interconexão entre inovação, práticas ESG, sustentabilidade e por aí vai. Legal, Rafa. Então, eu costumo dizer que eu sempre começo minhas aulas e eu vou usar a mesma coisa aqui. Eu falo assim, ó, no Acordo de Paris falamos em, no máximo, 2 graus, mas melhor se fosse 1,5 graus, né, de aumento de temperatura global, desde que começou a ser feito as mensurações, né, as séries históricas. Mas como somos bons em bater meta, provavelmente 2035, até acho que 2040 no máximo, já vamos ter chegado a 1,5 graus,
e já se começa a falar em 3 graus e não mais 2. Né? Se formos considerar isso, significa que a gente está perdendo essa luta contra essa mudança climática. Eu não estou nem aqui apontando o dedo para quem é culpado, se é o ser humano, aquecimento global por causa de emissões de gases de efeito estufa. Eu estou falando que o problema está posto, os efeitos estão acontecendo. Já temos problemas hoje de justiça climática, as pessoas mais vulneráveis vão sofrer mais. Já temos problemas com saúde climática, que são pessoas com doenças por causa de problemas do clima. E aí vai aumentando. Né? Como é que vamos lidar com esses desafios se for do jeito como sempre fizemos? Vamos construir uma estratégia, a estratégia vai definir o modelo do negócio da empresa e piriri, parará. Ok, como companhia vai estar funcionando e ela vai estar em conformidade com o que é esperado dessa companhia, né, o seu posicionamento. Mas a coisa está indo muito acelerada. Então, eu trago aí... Pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses rápido que eu acho que é legal nessa sua fala, Léo. Para quem não conhece, né? Obviamente ele falou do Acordo de Paris, né, que trouxe a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem hoje que mais de 60% das 169 metas, né, desses 17 objetivos estão em retrocesso. 10% estão estagnadas. A gente vê que, de fato, se a gente continuar fazendo tudo que a gente está fazendo, a gente não está indo por esse caminho bom. E só mais um dado para agregar e reforçar esse dado que você trouxe, de que a gente é bom em bater meta, né? Vai bater um e-mail rapidinho, 2. A meta errada, né? A meta errada, né? Vamos dobrar a meta errada, né? A gente... Na meta da Agenda 2030, a ideia era que no ano de 2030 a gente reduzisse mais ou menos as emissões globais em 43% e a gente está numa meta de aumentar em 9%. Né? Então a gente não está nem ficando ali no neutro, a gente está ainda aumentando mais o que já está ruim. Então são só dados que são alarmantes e trazem para a gente, né, essa necessidade de mudança, de avanço, de um olhar diferente. E desculpa por interromper, mas é porque eu acho que são dados que tangibilizam o que você está falando. Na verdade, somos 2 viciados em dados, então eu vou dar uma complementada. Fórum Econômico Mundial 2023, 3 temas são os temas que mais incomodam as maiores lideranças das maiores organizações do mundo, líderes de países e líderes de maiores organizações da sociedade civil, de OSCs, ONGs. 3 temas, de baixo para cima, para vocês verem como é que a coisa está. A terceira colocada extremos políticos exacerbados. Segundo tema, desinformação e desinformação gerada por aí. O primeiro tema, o mais importante de todos, mudanças climáticas. Eu tinha que fazer o inverso porque o tema principal era o primeiro, né, cara? E está lá longe com maior preocupação. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas preocupam CEOs das maiores empresas do mundo, presidentes e primeiros ministros das maiores democracias e países do mundo e CEOs e lideranças de maiores organizações não governamentais ou OSCs do mundo. Estou falando de Fórum Econômico Mundial 2023, ano passado. Pesquisa do ano passado, com essas lideranças. Tema mudanças climáticas, como eu falei agora há pouco com uma amiga, não é emergente, é emergencial. Emergente é quando surgiu. Agora já passamos do ponto. E a gente está indo bem, porque a gente está acelerando com o objetivo de bater as metas negativas, quer dizer, retroceder. Dito isso, Rafa, e aí para todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, como é que a gente vai conseguir vencer esses desafios se formos continuar fazendo como fazemos? Legal. Né? Vamos puxar um tema que é bem emergente, que é a inteligência artificial. Todo mundo aqui, quase todo mundo que eu conheço, eu pergunto muito em sala de aula, e pergunto para clientes, vocês usam o ChatGPT? Todo mundo usa. Eu, Léo, particularmente, eu sigo aqui um site de busca que tem 4, 5 mil inteligências artificiais diferentes para o tema que você quiser. Né? Raramente hoje eu faço uma reunião que eu não tenho uma AI fazendo sumarização. É coisa linda. Lindo. Né? Legal. Como é que a gente usa a AI para acelerar o desenvolvimento de soluções, tecnologias para combater mudanças climáticas? Esse é um exemplo. Novos materiais entrantes, né? Aí quando a gente estuda lá, por exemplo, limites planetários, que você conhece bem também. Polímeros é um inferno, por mais que a gente não exista como sociedade sem polímeros. Tem plástico em tudo. Na verdade, depois que o plástico entrou no mercado, né, no meados do século passado, nossa vida ficou mais fácil, mais barata. Você tem coisa de plástico em todos os lugares, cara. O plástico se conforma a muitas formas, é por isso que a gente fala em plasticidade, né?
E ele é barato de ser produzido a partir de petróleo, né, em grande parte. Você não consegue olhar para um lado da tua casa que não tem alguma coisa feita em algum tipo de plástico. Por outro lado, esse plástico vai para aterros, quando são aterros, não lixões, vai para os oceanos, e você tem que dar um fim para isso. Eu não quero, assim, a gente sabe que tem ilhas de plástico já espalhadas pelos oceanos por causa das correntes marítimas. Então, como é que eu lido com isso? Da forma como a gente vai fazer, não tem barreira que a gente possa colocar, barreira ecológica em rio para poder conter. Não tem como fazer limpeza usando uma redinha. Está no oceano inteiro, partículas de plástico espalhado. Então, quando a gente começa a pensar que o desafio está nessa magnitude, fazer do jeito que a gente faz não vai funcionar. Então, começa a surgir a necessidade de começar a pensar em inovação. E aí a inovação vem, como é que eu uso aí para poder pensar em novas soluções? Trabalhar um conceito do Pierre Levy chamado inteligência coletiva. Como é que eu trabalho o digital e o humano e a coletividade geral como uma coisa única, né? Todo repositório de conhecimento, mais IA, para poder trabalhar junto. Me perdoe quando eu falo AI e IA, porque é a mesma coisa. Às vezes eu misturo inglês e português. Como é que eu, por exemplo, desenvolvo novos produtos? E aí você começa a ver startups surgindo falando sobre isso. Você começa a ver startups falando assim, eu era uma startup de eficiência energética, mas agora eu vejo que eu sou uma startup que trabalha, na verdade, mudanças climáticas. Eu continuo gerando economia para uma companhia que me contrata, mas eu também gero indicadores positivos de redução de emissões dos gases de efeito estufa, né, do GHG, do GE, enfim, né? Eu estou ajudando a companhia a fazer isso. E eu não tinha essa proposta de valor antes. Ela antes era periférica, agora ela para mim é core. Então eu tenho que acelerar como é que eu faço o meu cliente não apenas reduzir o consumo de energia, mas eu ajudar a entregar indicadores positivos de que ele está fazendo aquilo que tem que fazer. Né? Eu vou ter Cara, eu posso ficar contando histórias para sempre aqui, né? Mas eu posso ter tipo uma Nike, que ela, junto com a Parley em 2017, ela começou a catar plástico nos oceanos e criou Não, Adidas ou Nike? Agora me deu um branco. Acho que é Adidas. Ou Nike, sei lá. Ela juntou para poder fabricar polímeros a partir de polímeros reciclados. E quem conhece um pouco de economia circular sabe, reciclagem é praticamente a última etapa antes do descarte. Você tem reuso, novos usos, né? Manutenção, né? E aí você já começa a falar em inovação do ponto de vista de design circular, onde você parte do pressuposto que lixo é um erro de design. Quem desenhou aquele produto não pensou no ciclo de vida daquele produto. Então tudo isso aí hoje, conceito de design, conceito de inovação, inteligência artificial, né, processos de inovação, são essenciais se a gente quer vencer essa batalha de uma forma sistêmica e que envolva todo mundo. E como é que você insere inovação no mercado, se não através de recursos financeiros? A inovação não são boas ideias. A inovação ela tem que gerar valor, né? E dentro da lógica de valor, né? Construa o valor, entrega o valor, captura o valor, né? Que é a lógica dos modelos de negócios, né? Quem geralmente vai fazer isso são as empresas. Ou vão ser startups, e aí a gente fala um pouco de startup, mas também são as grandes companhias, que hoje tem estratégia de ESG, e quando você vai, por exemplo, entrar numa estratégia de ambiental, de ESG na empresa, né, na companhia, eventualmente a estratégia é desenhar novos produtos que venham de cadeias mais sustentáveis, focados em um ciclo de vida diferenciado, talvez regenerativo, dentro do ponto de vista de economia circular, e aí é produto inovador, pegando lixo, sabe, trabalhando com comunidades, gerando impacto social como efeito colateral daquela iniciativa. Você começa a ter que olhar de forma muito mais expandida do que apenas vou desenvolver o produto para gerar diferencial competitivo e me manter com o meu market share, que é o tradicional, né, que é o que escolas de negócio vão te ensinar. E Léo, dentro dessa prática, né, dessa coisa das grandes empresas, ou startups também, né, olharem para esse grande desafio, que, como você bem falou, ele é gigantesco, ele envolve, enfim, acho que todos os países do nosso planeta, né, porque é um problema global, ele não é um problema que está localizado em um único ponto. Quais são as formas que você acha que são mais interessantes, que fazem mais sentido para as empresas trazerem inovação? A gente tinha falado da inovação aberta em algum momento, né, anterior até aqui, e eu acho que é um dos caminhos muito legais que as empresas podem seguir, principalmente grandes empresas que precisam, enfim, olhar, né, para essa inteligência coletiva, como você falou, de uma maneira
humana e que traga boas ideias, mas que outras formas você acha que são legais, tanto no olhar da grande empresa como no olhar das startups, por assim dizer, né, das empresas que estão surgindo para resolver problemas específicos mesmo? Eu acabei de citar, né, o design circular. Eu acho, bom, eu sou designer, né? Aí eu fiz uma apresentação, mas não disse, né? Minha área é design de produto e depois escola de negócios, né? E é uma correção de erros, eu gostei. É isso aí, vamos como é que corrigimos. O design, a frase nossa predileta, é a frase que define a economia circular, é essa, cara. O lixo é um erro de design, né? Existe um conceito chamado design circular, que é uma construção da Ellen MacArthur Foundation junto com a IDEO, que são os grandes precursores do design thinking moderno, né, como nós conhecemos, final da década de 90 até 2012, 2013, são os grandes, né, divulgadores. A IDEO juntou com a Ellen MacArthur, que é a ponta de lança quando se fala em economia circular no mundo, e falou, cara, como é que a gente usa toda essa experiência do design, junta com todo esse conhecimento de economia circular e vamos construir um processo onde o desenho do produto já nasce pensando em circularidade. Dentro da borboleta da circularidade, quer dizer, pensando em manutenção, novos usos, reuso, reciclagem, e aí quando descarte, mas um descarte que seja mais ambientalmente correto, né? Daquilo que não tem como, enfim, não conseguiu achar um jeito de reutilizar aquele resíduo que sobrou. Design circular é um caminho, né? Eu seguindo a mesma lógica do design, você tem conceitos como design social. Eu falo muito assim, a base da pirâmide, desde 2002 já se fala. Em 2002 o professor Prahalad dizia assim, só a base da pirâmide, pessoas que faturam até $8 diários, é um mercado de 5 trilhões de dólares. Porque eu não posso produzir produtos de boa qualidade, socialmente corretos, ambientalmente corretos e ajudar pessoas que são consumidores também, sabe? Você foi ver o que você viu no fundo aí? Não, é que você falou do Prahalad, e aí eu lembrei que estava até aqui a riqueza na base da pirâmide, né? Aí, o Prahalad. É isso aí, é isso aí. É um mercado gigante, é um impacto social positivo. Quando falamos de mudanças climáticas, justiça climática é um dos grandes temas, porque as comunidades mais vulneráveis vão sofrer mais, vai ter mais telhado voando por causa de tempestades, vai ter mais gente morrendo por inundação, vai ter regiões com seca, onde essas pessoas não têm acesso a água facilmente, porque não tem um sistema de saneamento básico e de água chegando lá, vai ter N problemas, né? Aumento drástico de temperatura. Então, por que eu não posso desenvolver produtos ambientalmente corretos, mas também socialmente corretos? Aí o design social começa a tentar construir serviços, principalmente, para essas comunidades. Esse é um caminho, né? E aí eu digo que o design hoje ele já está misturado nas empresas. No passado, o design thinking era um papo de post-it, hoje já não é mais tanto, entendeu? E antes de avançar para o segundo caminho que você vai trazer, Léo, eu acho que é muito legal, você trouxe o Prahalad, e eu sou fã, né, tem um livro aqui, mas eu gosto muito de um outro cara também que vale muito a pena a gente citar quando a gente está falando de justiça climática, quando a gente está falando de inovações para atender a base da pirâmide, que é o Muhammad Yunus, né, que traz muita questão... Me veio super a cabeça citá-lo também, mas já que você citou, bom, continua. É isso aí. Que traz muita coisa dos negócios sociais, para você que quer conhecer um pouco mais da história dele. O primeiro livro que eu li foi o Criando um Negócio Social, acho que é de 2009, mais ou menos. O livro mais conhecido dele, que foi o primeiro, foi o... Riqueza na Base da Pirâmide, está aqui. Foi o Banqueiro dos Pobres, porque ele ficou conhecido, para quem não conhece, pelo Grameen Bank, né, que foi justamente o primeiro banco de microcrédito para pessoas de baixa renda que não tinham como ter, né, o empréstimo que eles gostariam de ter dos meios convencionais, porque eles não tinham forma de dar garantia, coisas do tipo. É uma história muito legal do Yunus e do que ele criou até agora. E para quem tem curiosidade, se quiser ler o livro mais recente dele, que eu não vou lembrar exatamente o nome correto, mas que eu já li e é bem legal, que é O Mundo em 3 Zeros, que conta toda a trajetória dele, inclusive as ações mais importantes agora. Eu não vou lembrar também os 3 zeros especificamente, mas se eu não me engano é 0 emissões líquidas de carbono, como a gente monta, como a gente cria um mundo com 0 emissões líquidas de carbono, com 0 pobreza e com 0 desigualdade social, se eu não me engano. E nesses 3 ele traz muito essa coisa do negócio social, que é a vida dele e que ele tem assim, inúmeros exemplos muito legais de negócios que foram criados para resolver problemas, né? Então são negócios de impacto, mas que foram criados
com o viés, né? A gente não está falando de ONG, não está falando de terceiro setor, está falando de negócios, mas que vieram com essa pegada, tanto que ficou apelidado de setor 2,5, né? Porque é um negócio, mas que tem o olhar para justamente resolver problemas sociais graves e por aí vai. Enfim, eu sou fãzaço dele, dos livros dele, de toda a trajetória. Vira e mexe, ele está no Brasil, porque tem o IU nos negócios sociais, né? Tem uma versão aqui no Brasil, ele tem sede em vários outros países, e para quem gosta do tema de impacto social, de empreendedorismo de impacto, é um prato cheio, recomendo bastante. Mas, já viram um assunto, viram um outro Basic Talk aí, sozinho. Exato, sozinho, só disso. Dá para falar coisa pra caramba, trazendo exemplo, por aí vai, mas vamos lá. Manda e estamos falando, e olha só, em momento algum a gente deixou de falar de mudanças climáticas. Porque, afinal de contas, todas essas pessoas serão impactadas por essas mudanças climáticas. Logo, problemas de justiça social, problemas de saúde climática, que aí não tem classe social, vai pegar todo mundo mesmo, né? Aí, esse é um caminho. Né? Eu já citou, mas eu vivo inovação aberta há muitos anos da minha vida. E eu sempre gosto de falar inovação aberta, e eu gosto de fazer um parêntese que é tirar o assunto startup no primeiro momento. Fala assim, pessoas têm uma visão de inovação aberta ainda muito limitada a inovação aberta, a relação de grandes empresas, grandes corporações com startups. Também. Mas a premissa da inovação aberta é muito mais ampla do que isso. Né? Quando o professor Henry Chesbrough, em 2002 começou a falar disso, ele estava olhando um outro framework para poder trabalhar a inovação das organizações que desse mais velocidade para elas. E para se ter essa velocidade, tinha que fazer, digamos, trocas, né? Trade-offs, né? Como a gente fala no mercado. Tinham trocas. Né? Então, quando você fala em inovação aberta, você fala aqui de co-design, co-engenharia, co-produção, co-marketing. Só para dar alguns exemplos. Construção de hubs de inovação locais, regionais, nacionais, globais. Você está falando de, por exemplo, aceleradoras externas para startups. Você está falando de aceleradoras internas das organizações, incubadoras que você pega em estágios mais anteriores das aceleradoras internas, ou apoiar incubadoras em universidades ou públicas, né, ou privadas no mercado, fundação de CVC, né, Corporate Venture Capital, também faz parte, trabalhar cocriação coletiva, como tem várias iniciativas, por exemplo, o próprio Linux é uma iniciativa de cocriação, né, com muitas mãos. Né? Então, a inovação aberta ela é muito maior do que essa relação startups e grandes empresas. E a maior parte das empresas não pensa. Eu dou o maior exemplo de todos, que eu acho que é o mais radical. Costumo dizer que é o grande radical, que é você é uma empresa, eu e o Rafa, cada um tem uma empresa que tem 5% de market share. E aí tem uma empresa que tem 40%, que tem maior. E tem outras lá picotadas, mas tem 40% e ninguém mete a mão no pote dela. Aí o Rafa fala assim, Léo, eu tenho $500 mil por ano para investir em inovação. Quanto você tem? Pô, cara, tenho meio. Pô, nós dois juntos temos $1 milhão. Vamos fazer uma joint venture? Já que só temos 5% cada um, por que a gente vai ficar batendo um no outro se a gente tem um cara de 40 para tirar um pedaço do mercado? E aí a gente faz uma joint venture entre concorrentes para construir uma terceira empresa, uma iniciativa que são de produtos, onde a gente vai morder um pedaço de um mercado maior, onde a gente tem mais punch, né, mais força para brigar. Dá para fazer isso? Dá. Tem iniciativas, você vai ver iniciativas, inclusive empresas que eventualmente compram uma outra porque elas são em tamanhos um pouquinho diferentes e acaba sendo encampada, troca-se ações e acaba virando uma companhia só. Né? Agora, isso é inovação aberta? Também é inovação aberta. Só que a maior parte das pessoas não entende dessa forma. Agora, traz esse universo de inovação aberta que parece tudo para fora. Traz para dentro de casa. Quebrar silos, né? Essas são as áreas que não se conversam até hoje. Eu sou um cara que trabalha com inovação. Eu digo assim, eu vejo silo para inovação, vejo silo para ESG. Se a diretoria não compra inovação, ela também não compra ESG. Se não comprar ESG, também não vai funcionar. Se tiver silo para inovação, vai ter silo para ESG. Cara, todos os... Sabe, se eu não tenho squad para um, não vou ter para o outro. É cultural. A gente não consegue inserir ESG numa organização, ESG e ESG, né? Numa organização... Se ela tiver os mesmos problemas que ela tem de inovação, não tem diretoria comprando, estratégia de longo prazo, mas o resultado tem que ser de curto, dentro de um ano fiscal, né? Você tem um problema de um discurso dentro da empresa, mas fora é outro, ou fora você quer ensinar a tua família a fazer de forma correta, mas chega dentro do trabalho, você se submete a aceitar o que tua diretoria faz, mesmo que ela faça coisas completamente erradas, tem problema de corrupção, trabalha com dinheiro público e paga bola por fora, sabe, esconde dados. Enfim, se você tem essa cultura, inovação e ESG não vão ter campo fértil. Agora, se você tem um campo fértil para inovação, ou
e ou para ESG, os dois são muito necessários. Quem faz um relatório de RI, SASB, sabe que tem lá os indicadores. Tem iniciativa de inovação? Sim ou não? Se não tem uma omissão. Pô, no mínimo, se você não faz inovação, você já está levando um zero ali na tua nota. Agora, se você faz inovação, você tem um campo mais natural na tua empresa para aceitar desafios e riscos. E aí você começa a olhar o ESG como não apenas um ralo de dinheiro, mas uma oportunidade de construir novas oportunidades para dentro da companhia, para fora da companhia, ou ao mesmo tempo, né? Dentro e fora trabalhando junto. A inovação aberta faz todo sentido, entendeu? Não, sem dúvida nenhuma, Léo. E só para trazer uns dados aqui também, trazer um pouco mais de informação, eu gosto muito do Panorama 2024, que foi feito pela Anshan, em parceria com Humanizadas até, e eles também têm o Panorama ESG 2024, mas nesse caso eu estou falando do Panorama só, sem o ESG. Apesar dos dois serem pesquisas muito legais para quem quer se aprofundar mais no assunto e entender. E uma das coisas que eles trazem lá são as tendências, né, futuras, que acho que não são nem tendências, né? São realidades que a gente coloca como tendência que vai continuar fazendo. E de 3 específicas, né, as 3 mais importantes que a gente vai ter cultura de inovação nas empresas, valorização da agenda ESG de sustentabilidade e tecnologias disruptivas, né? Exatamente o que a gente está falando aqui. Como é que você consegue ter essas 3 tendências, que na minha visão são extremamente complementares, para, de fato, resolver problemas, né? Fazer um enfrentamento, por assim dizer, a esses impactos que a gente tem relacionados às mudanças climáticas. E queria aproveitar também essa deixa, Léo, para ouvir de você já falou um pouquinho logo no começo, como é que você tem visto esses impactos, né? Você trouxe até a questão dos limites planetários, e para quem não conhece, é um estudo que já tem, acho que umas 2 décadas aí de estudos, mais ou menos, né? Que divide, né, o planeta em 9 limites planetários, e no começo a gente extrapolava, né, numa visão de que a gente precisa, para manter, né, a nossa estrutura, a sustentabilidade do mundo como um todo, a gente tem que se manter dentro de alguns limites, de alguns indicadores. A gente já tinha extrapolado lá 20 anos atrás uns 3. Hoje, se a gente for olhar, esse mesmo estudo foi feito recentemente em 2023, uma atualização... Ele é atualizado com uma certa frequência. Exato, ele tem... Eu tenho até um gráfico que eu mostro em algumas das aulas e palestras que eu dou, que são 4 atualizações ao longo desses 20 anos, devem ter mais, né, mas essas são talvez as mais marcantes, e a de 2023 a gente vê que já são 6 limites planetários dos 9 extrapolados, e um 7º, que é a acidificação dos oceanos, que está assim na questão limite, né? E eu aposto que, se bobear, se fizer um novo agora, já extrapolou também, porque o que a gente vê de notícia de aquecimento dos oceanos, branqueamento de corais e mais uma série de outras coisas, né? Obviamente está diretamente ligado a esse limite planetário. Então é um grande problema que a gente vê, né? E as mudanças climáticas, obviamente, esse é só um exemplo de um estudo feito ao longo de 20 anos, mais ou menos, que vai mostrando justamente a evolução de como a gente está avançando, mas que outros impactos, Léo, você gosta de analisar, que está no teu dia a dia, que você vê a nível Brasil, obviamente, a gente cada vez mais vê os desastres, né, os desastres climáticos de grandes proporções acontecendo de forma cada vez mais frequente. Infelizmente, a gente tem o caso do Rio Grande do Sul como um exemplo que salta aos olhos, né, mais recente. Mas conta pra gente, Léo, que outros impactos de mudanças climáticas você vê, e como você vê também, eu acho que para a gente trazer a parte positiva da história, né, como é que a gente enfrenta esses impactos, como é que a gente avança para cima deles com inovação, tecnologias, enfim, dá o teu... Vamos falar de Brasil, né? A gente fala muito do Rio Grande do Sul porque foi muito marcante pra gente, mas eu falo, cara, e o que aconteceu lá em Dubai, né? Que também teve um dia de enchente. A cidade estava totalmente despreparada para lidar com aquilo. E o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, dependendo da região da cidade, ela estava abaixo do nível do rio. Então, assim, era feito para dar errado algum dia que transbordasse, né? Não deu conta. Mas o Rio Grande do Sul, obviamente, foi atingir o estado inteiro, que foi muito catastrófico, né? Mas veja como é que estão o Rio Negro, como é que está Pantanal, segundo ano de estiagem. Esse ano, no início do ano, eu estava lá a gente estava lá no Smart City juntos, lá no evento, e lembra, eu mediei o painel lá com o prefeito de Santarém, e ele comentando, cara, que parte dos projetos dele não andaram porque estava com seca, né? O cara está acostumado a viver no abafado, na umidade, e estava com problema de estiagem séria, dificuldade de levar material para fazer as coisas na cidade.
a gente não está preparado para isso. Quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa em verde e água para todos os lados e umidade para todos os lados, não seca. Isso foi no ano passado, a gente está tendo de novo esse ano. E está pior esse ano. Então, assim, tá patente, né? Curitiba, eu falo para as pessoas que moram em Curitiba, né? Eu falei que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, não me recordo, eu falo para todo mundo assim, cara, na segunda-feira bateu 0 grau de manhã, na sexta bateu 27, 28. Isso não é normal, cara. Isso acaba com a saúde de qualquer pessoa. 0 grau numa semana, 27, 28, na mesma semana. Olha a variação térmica, de frio para calor, cara. Não é de tá quente para mais quente, ou frio para mais frio. Não, é de frio para calor. Eu saí de um monte de agasalho, um monte de casaco, edredom, um aquecedorzinho ligado para ar-condicionado no final de semana. Frio, isso não faz sentido, cara. Sabe? Né? Isso não faz. Olha como é que a gente está com essa questão das queimadas, não está dando conta, porque está com estiagem. E aí pessoas fazem as queimadas de forma criminosa, ou não fazem criminosa, fazem lá o manejo agrícola de forma errada, né? Tacam fogo e aquilo obviamente se alastra porque está com estiagem, né? Lambe fogo para todos os lados. Tá difícil ver o céu aqui em Curitiba, o céu azul tá hazy, né? Tá tipo nublado, eterno. Os finais de tarde com aquele sol vermelho lindo, ele não é lindo, ele é sinal muito ruim. Eu vou falar que ele é final de sangue, final de tarde de sangue, galera. É o nosso que está escorrendo ali. Porque aquele final de tarde lindo para fotografia significa que a gente está com muita poluição no ar, sabe? Então, assim, a coisa está ficando muito patente. Você tem que estar num nível negacionista único, ímpar, sabe? Para você conseguir olhar o que está acontecendo e falar, não está existindo, isso é tudo papo furado. 2 pontos bem rápidos. Quem quiser, busca aí foto, se eu não me engano, não sei se é do Rio Negro ou do Solimões, mas você vê um rio que historicamente é gigante, seco, com pessoas andando, assim, você vê uma foto de cima, é impressionante mesmo, né, quando a gente fala de estiagem na Amazônia. E tão impressionante quanto o Rio Grande do Sul, galera, porque a gente está falando de um lugar que é só umidade. Que deveria, em tese, por algum motivo, estar chovendo e com água abundante e está sofrendo estiagem. E o outro ponto, né, voltando para o que você acabou de falar, né, da poluição, do sol que fica bonito, né, e você olha, às vezes, ou no início da manhã ou no final da tarde, que ele está lá, você consegue olhar para ele, porque tem uma barreira de poluição. Verdade. São Paulo foi considerado a cidade mais poluída do mundo em alguns desses dias, dessa semana. Então, assim, tudo bem, a gente conhece a cidade, uma mais poluída como um todo, né? A capital mais poluída do Brasil, talvez, sei lá. Então, assim, de vez em quando a gente vê, mas a mais poluída do mundo, para mim, é drástico, assim, sabe? Você lê a reportagem e você fala... Batendo recordes, hein? Não cansamos de bater recordes. É complexo. Então, isso aí está muito patente, né? E a velocidade com que os eventos ocorrem são muito rápidos. São muito rápidos. É assim, um dos ODS é exatamente cidades sustentáveis e resiliência nas cidades. Porque as cidades não estão preparadas para lidar com isso. Quer ver um evento não, mas um caso óbvio para quem vive em cidade grande, o nível de impermeabilização das cidades. Curitiba teve aí no final do ano, início desse ano, uma tempestade que alagou a cidade. Mas a Curitiba é uma cidade de altos e baixos, e quase todos os parques estão nas áreas mais baixas. E são parques grandes, e todos têm lagos. Então eles são como se fossem grandes ralos da cidade. Quando a chuva cresce, né, demais, o volume de água é muito grande, os rios, os lagos, né, os parques parecem praias. Eu falo que as capivaras aqui curitibanas estavam fazendo a festa, porque o Parque Barigui, que é um dos mais famosos, ele é completamente coberto de água. Cara, parecia um grande lago. Você quase não via área verde. E as capivaras à vontade ali, sabe? Por quê? Porque a cidade tem esse preparo. Mas quantas cidades você, Rafa, conhece que tiver esse planejamento para ter esses lugares que são super bacanas, que são os parques, mas que são ralos também para escoar, né, a água que vem das ruas? Né? Cara, só você vê bueiros que você vai em cidade, você vê a cidade completamente coberta, os bueiros completamente cobertos. Aí o prefeito diz, cara, não sei o que está acontecendo. E aí por isso que eu falo, um dos grandes temas essenciais para falar em mudanças climáticas é voltar para o tema Smart Cities, cidades inteligentes, para utilizar a inovação tecnológica nas cidades para acelerar o trabalho de lidar com os impactos que as mudanças climáticas vão causar.
Porque se a gente for utilizar o jeitão de sempre, não vai vencer. A gente não vai vencer. As cidades vão estar completamente tomadas, as cidades não são preparadas para isso. Temperatura, quando nós destruímos todas as matas em torno das cidades para aumentar a área, a capacidade de construção da cidade, a gente vai derrubando árvores, vai derrubando bosques, vai derrubando mata nativa para poder, né, o progresso que não pode parar. A gente basicamente está desligando o ar-condicionado da cidade. Esse que é o conceito de serviços ambientais, né? Cara, a floresta é uma produtora de produtos e serviços essenciais, controle de temperatura, limpeza da água dos mananciais, né, produção de remédios, produção de alimentos. Cara, tem muita coisa ali. Cada vez que a gente derruba isso, né, e controle do ambiente, do clima, não é só uma questão de captura de carbono pela árvore, né, não é só uma questão de fotossíntese, é também a questão de manutenção da umidade, porque ela mantém a umidade e mantém uma temperatura melhor. Se você começa a matar esses bolsões em torno da cidade, você aumenta a temperatura da cidade. Quanto mais você destrói em volta, mais você tem espaço para poder, cara, aumentar a temperatura. E a tua cidade vai ficar infernal. Você não vai ter bosque, você não vai ter parque no meio da cidade que vai dar conta. Você tem que ter um entorno também. Enfim, a coisa está séria. Eu acho que isso envolve muito, obviamente, né, o planejamento das cidades, a toda a questão da resiliência, da gente ter cidades inteligentes e fazer o processo melhor. Mas uma vez que a gente já tem muitas cidades que não são inteligentes, que têm muitos problemas, o que eu queria ouvir de você, Léo, a gente já falou alguns exemplos, mas queria talvez aprofundar um pouco mais, até com o olhar das startups também, que eu sei que você tem coisa para agregar a gente aqui. Primeiro, pensar nessas tecnologias de enfrentamento dessas mudanças climáticas, né? Então, para além do planejamento da cidade, para além dos parques, para além das iniciativas que são talvez inteligentes e criam um ambiente legal, queria entender quais tecnologias hoje você vê que são muito bacanas. E queria também entender, para fazer um gancho, né, como isso está ligado a programas de startups, a novas tecnologias que estão surgindo justamente para esse enfrentamento. Legal, então vamos lá. Tem um pouco de tudo, né? Primeiro são as startups que nunca foram startups ESG, mas se tornaram, né? Então, sempre o exemplo clássico, né? Startups que trabalham, por exemplo, com eficiência energética que passaram a ser startups ESG, e tudo bem, né? Então, primeiro tem aquelas que já faziam, só não percebiam. Você tem para tudo isso. Aí você começa a ver startups que trabalham efetivamente com negociações de resíduos, e aí faz intermediação. Começa a surgir startups para tentar fazer uma melhor eficiência na certificação de áreas verdes para geração de crédito de carbono, trabalhar com CPR verde. Já surgem algumas usando tokenização. Você tem gente aí utilizando muita tecnologia para trabalhar uso de novos materiais ou de fontes fontes renováveis ou vegetais. Aí você tem casos que eu acho muito curiosos, por exemplo, startups que trabalham mineração urbana. O que ela faz? Basicamente, por exemplo, magnetos de todos os tipos, são metais difíceis, né, de você conseguir. Aí o cara faz, se você procurar no lixão, aí certamente você vai achar HD, você vai achar equipamentos celulares, vai achar coisas que tem material magnético ali. E aí os caras começam a minerar esse material para poder fazer uma espécie de remanufatura, recicla a remanufatura, para poder vender de volta para o mercado. Você começa a ver esse tipo de coisa. Surgem cada vez mais startups que trabalham em cima de economia circular mais básica. Por exemplo, roupas alugáveis. Você vai começar a ver isso com mais frequência. Nenhuma alta tecnologia, nenhuma ciência da NASA aqui. Apenas a melhor utilização. Reciclagem de roupa, carros compartilhados, bicicleta compartilhada. Você começa a ver muitas essas soluções. Óbvio que você tem deep techs aí, gente trabalhando com IA. Aí você tem startups muito bacanas surgindo para trabalhar inteligência artificial, para fazer uma melhor gestão nas organizações, dentro do tema de ESG. Plataformas, cada vez mais surge muita plataforma para fazer gestão de ESG nas organizações. Fala aí. Que eles começam a citar cada coisa que eu vejo aí no mercado. Não, mas eu acho muito bom e gosto muito desses exemplos, porque ajuda as pessoas. Eu só ia dar uma contribuição para a questão do uso da inteligência artificial
voltado para a gestão de resíduos, né? Então, cada vez mais a gente tem visto possibilidades, eu não vou lembrar o nome exato agora, mas tem uma startup que faz exatamente isso, né? Então, quando a gente tem lá dentro de uma planta, né, que está fazendo a separação dos resíduos. Hoje você já tem o uso da inteligência artificial para que o robô já identifique o que é cada resíduo, né, dentro da esteira e já vá fazendo a separação sem você precisar do humano fazendo aquela tarefa, né? Então você está usando justamente a lógica da tecnologia disruptiva da inteligência artificial junto com tecnologias que já existiam, né, dentro de uma determinada aplicação, que nesse caso é de gestão de resíduos. E um outro exemplo, só para fazer um jabá aqui de outro IBESG Talks, eu conversei há alguns IBESG Talks atrás com o Luiz Magalhães, né, que é o diretor executivo da O2Eco, que é uma startup que trabalha para despoluir, né, fontes hídricas como um todo. Serve para um lago, serve para uma estação de tratamento de efluentes, por aí vai. Então, para você que tem curiosidade, quer ver um exemplo prático, né, de uma forma mais aprofundada, te convido a voltar nesse IBESG Talks, que é legal. Mas continua, por favor, com os seus exemplos, Léo, e eu queria também ver com você um pouquinho do programa Semente, né? Queria conhecer... Já é puxar meu jabá aqui também. Você faz seu jabá, eu faço meu jabá aqui também. Assim, existe um conceito que é chamado de modelos de negócios sustentáveis, que acho que vale puxar aqui para quando fala sobre isso. Que é assim, a startup de impacto, ela tem a lógica de modelos de negócios sustentáveis, quer dizer, gera valor para a sociedade, para o cliente final, né, para o cliente final, para a sociedade de forma geral, meio ambiente, mas também gera resultado financeiro, que é a lógica de negócio de impacto, né, mas o modelo de negócio sustentável. Só que grandes companhias também podem desenvolver produtos e serviços dentro da lógica de modelos de negócios sustentáveis. Então isso não é uma exclusividade de startups, né. Agora, se a gente for falar em grandes companhias, e aí eu vou fazer uma puxada para o Semente aqui, existe uma grande comparação que é feita há muito tempo, desde que startups se tornaram populares. Grandes empresas são como grandes transatlânticos. Fazer a curva com esse navio é difícil. Startups são como jet ski. Tem menos combustível, faz manobras muito rápidas, mas acaba rápido. E o navio continua. E continua. Então, como é que você junta a velocidade de uma startup e você aproveita recursos e aí financeiros, de pessoas, capilaridade, né, acesso, influência de uma grande companhia? Né? Então, aí surgem várias iniciativas. Uma das iniciativas é a iniciativa que nós tocamos hoje, que é o Programa Semente. O Programa Semente ele foi construído em conjunto com o Instituto Legado. Instituto Legado, eu vou falar do Instituto Legado para falar do Semente, que aí eu consigo embasar. Né? O Instituto Legado é uma OSC que está aí há 12 anos no mercado, atua basicamente para apoiar organizações em cima desse negócio, que é o modelo de negócios sociais, modelos de negócio de impacto. Né? Inclusive, super sugiro um dia, Rafa, convidar o Dr. James Marins para falar sobre a era do impacto. É sempre brilhante ouvi-lo. Né? Super vale. E tinha, né, na verdade foi um grande primeiro projeto da Impactability, ajudar o Legado a redesenhar esse programa que já existia, já tinha tido 3 edições, mas que estava tendo dificuldade de ganhar massa crítica. E aí o foco era startups. E aí ele foi se desenvolvendo, né, a gente redesenhou, começou a tocar, e aí esse ano tomamos a decisão de rodar uma edição do programa online, 100% online, né, com parceiros do Brasil inteiro, com foco em mudanças climáticas. Então, basicamente, é um programa focado em startups Climatex, ou Climatex, né, ou Climatex, que são startups que tocam esse tema de mudanças climáticas. E aí é um programa focado em startups jovens, né, pós-MVP+, tem aí 1 ou 2 anos de vida, não faturou muito mais de 100 mil em toda a sua existência, então ela está lá ainda patinando bastante para não morrer no vale não ficar no Vale da Morte e lá ficar, e que está buscando conexões, está buscando apoio, está buscando conteúdo para se preparar mentorias, né, de gente de mercado, né, bem articulado, né, com boas conexões para ajudar a acelerar essa iniciativa. E aí são 3 temas, e aí você vê como se conecta com tudo que a gente falou. Descarbonização, que é o grande dor de 10 entre 10 grandes empresas do mundo. Não interessa se você trabalha com alimentos, se você trabalha com extração de petróleo, né, de óleo e gás, se você trabalha com, sei lá, produção de avião, se você trabalha com serviços, você é uma grande companhia de serviços. Né? Você não produz produto, mas você presta serviço. Provavelmente está lá se você tem a estratégia de SG, um dos temas é descarbonização.
é quase que certo que você tem. Se você vai atingir as metas propostas é outra questão, né? Mas você tem essa meta, e a inovação também ajuda a acelerar. Então, descarbonização é foco nas empresas. O segundo tema são cidades resilientes. E aí o foco não é mais um executivo de uma empresa, né? Não são gestores de empresas. Meu foco são gestores públicos e sociedade. Como é que lidamos para reduzir as emissões, né, da cidade, mas também como é que preparamos a cidade para lidar com as intempéries que surgem com as mudanças climáticas. E que vai acontecer, né? Alguns casos serão apenas uma dor de cabeça e algumas perdas materiais, em outros casos serão catástrofes, né? Então, como é que ajudamos cidades a se prepararem para os impactos negativos dessas mudanças climáticas? Mas também ajudamos a cidade a ser um protagonista e ser uma cidade que emite menos gases e que tem mais respeito ao meio ambiente, né? Esse é o segundo tema. E o terceiro grande área temática, né, vertical temática, é o agro sustentável. Porque tradicionalmente quem a gente fala, né, quem não está no agro costuma dizer, um dos principais utilizadores de água no mundo é o agro, um dos principais poluidores é o agro, né? Enfim, né, o agro leva paulada o tempo inteiro sobre esse tema, mas a área de agro também, e a gente acompanha isso lá no Pacto Global, a agro também investe uma montanha de dinheiro em mudanças climáticas, né, em redução, né, dos impactos. Como é que a gente fala sobre agro sustentável? Como é que eu falo em utilização de retenção dos gases nas lavouras? Como é que eu trabalho manutenção das florestas de pé? Como é que eu trabalho com recebimento por pagamentos ambientais e utilizar aquela área que é da reserva legal para ser uma geradora de receita, para que o produtor se sinta mais à vontade de manter e até eventualmente expandir sua área de mata nativa, sabe? Como é que a gente trabalha esse tema, mudanças climáticas, também no agro, que sofre pra caramba, inclusive dentro dos limites planetários, um deles é fósforo e nitrogênio. Praticamente hoje a gente só consegue plantar porque a gente tem fósforo e nitrogênio adubado, né, colocado lá como manutenção do solo, comprado em saca, porque o que tem de natural no solo já era, né? Então, já foi, está no limite dentro da escala de 0 a 10 no limite planetário, está no 10, né? Já ultrapassou faz tempo, né? Acho que o fósforo ainda salva um pouquinho, mas nitrogênio já foi, né? Então, como é que lidamos com esses três grandes temas das mudanças climáticas impactados por esses três grandes universos, que é as empresas, né, as grandes empresas, as cidades e o agro? E aí o objetivo é buscar essas startups que estão nos estágios mais iniciais, não apenas porque a gente gosta de trabalhar com startups jovens, mas é porque acreditamos que a startup que nasce com um propósito de fato de trabalhar mudanças climáticas serão grandes negócios de futuro, porque as organizações vão precisar, as cidades vão precisar, o agro vai precisar. Não é apenas uma startup que está pivotando negócio, é a startup que nasceu com esse imbuída desse propósito. Então tem uma pegada um pouco de negócio de impacto, mas também pode ser um negócio puramente capitalista, mas que impacte positivamente na transformação, entendeu? Legal. E, Léo, uma dúvida que me surgiu agora, porque assim, isso aqui vai ficar gravado nos próximos meses, né? Esse programa tem um prazo? Como é que funciona? Inscrições. 20, vamos falar em pedaços, né? Inscrições até 20 de outubro, então até 20 do mês que vem está indo. Depois a gente vai fazer outras edições do programa. Então, essa é a primeira edição online, 100% online. A gente tem grandes apoiadores, Cubo Itaú, Embrapa, sabe? Capitalismo Consciente, tem muita gente aí que está com a gente aí, né? Tá entrando veículos de comunicação, assessorias de imprensa, advogados, consultorias, enfim, a associação da ABS entrou com a gente agora, né? Associação Brasileira de Startups. Então tá vindo, né? Então são parceiros que estão somando com a gente para gerar impacto, porque todos são organizações que entendem o impacto necessário, né? Que precisa ser causado na sociedade, no meio ambiente. O outro ponto é que também estamos abertos a patrocínio, então empresas que conectem, que tenham nas suas estratégias de ESG, se conectar com esse tema, vem bater um papo conosco. Mudanças climáticas é um tema que a gente quer poder repetir, mas provavelmente vamos ter sementes aí focados em diversidade e inclusão, né? Vamos ter sementes focados aí em inclusão social, principalmente, né? Ou negócios, geração de renda. Enfim, tem muito tema para poder trabalhar, do qual companhias, né, grandes empresas, querem poder
atuar, mas tem dificuldade porque faltam projetos bacanas com parceiros grandes que dê aquele senso de confiança que se eu colocar meu dinheiro aqui, isso vai acontecer. Né? Não é aventureiro. Eu estou 10 anos fazendo isso, Rafa, trabalhando com startups. Imagina, o Glaico foi diretor numa Philip Morris durante anos, o Casa foi diretor da Syngenta, sabe? Não é ninguém júnior aqui, sabe? Mas até a coisa acontecer, as pessoas ficam na dúvida. Então tudo bem, dou o benefício para as pessoas. Mas é uma oportunidade de construir juntos, tá? Mas as startups, até 20 de outubro, parceiros e patrocinadores a qualquer momento, até o programa terminar no ano que vem. O objetivo é que o programa termine no Smart City do ano que vem, porque é importante para a gente falar sobre essa. Vai estar lá com a gente de novo, cara. No Smart City do ano que vem, levando essas startups. Por quê? Porque o tema cidades resilientes é essencial, mas também porque é um evento que envolve grandes empresas, envolve grandes cidades. Então vai estar lá junto todo mundo que interessa para as startups, entendeu? Muito legal. E eu digo para você assim, tá vendo o IBESG Talks depois do dia 20 de outubro, que é uma possibilidade. Entre em contato com o Léo, entre em contato com o programa Semente de uma maneira geral, para você ficar de olho, né? Porque eventualmente foi o que você falou, Léo, vão ter novos ciclos, vão ter novas possibilidades, e eu acho que todas as ideias, eu acho que de maneira geral eu penso muito assim, acho que a Impactability também, né? Novas possibilidades são criadas a partir de desconfortos gerados, enfim, interações, por assim dizer, né? Então você que está interessado de alguma forma, eu super recomendo, inclusive vou deixar o meu agradecimento aqui e honra pelo convite recente que recebi também de integrar o programa Semente como parte da equipe de avaliação, né, mentores, de alguma forma, para auxiliar justamente essas empresas. Então, obviamente que fico super honrado, espero agregar e acredito muito em iniciativas como essa, por isso que, obviamente, a gente está falando sobre ela aqui também, porque eu acho que a gente tem problemas, mais uma vez, né, globais, muito grandes, cabeludos demais para a gente resolver numa tacada só, e toda iniciativa que venha com um propósito, com um direcionamento de resolver problemas pontuais, de melhorar, né, de trazer esses modelos de negócios sustentáveis, sociais, que geram um impacto justamente para resolver esses problemas, eu acho que é o caminho ideal. É isso aí, Rafa. Super feliz que você topou aí participar conosco. Assim, você também, para nós aqui na Impactability, é uma baita referência. Pô, nós somos usuários também, né, do Sustentabilidade Agora, né? Somos usuários juntos, né? Porque, cara, o que a gente construiu junto aí? Então, eu acho que todos nós atuamos nesse meio, é o nosso ganha-pão, é o nosso negócio, mas também é de verdade, porque acreditamos que podemos fazer a diferença. A gente podia estar fazendo outras coisas na nossa vida, mas a gente resolveu juntar duas coisas que são importantes para a gente. Entendeu? É o nosso propósito, né, Léo? Eu acredito demais nessas mudanças positivas do mundo, né, no olhar para a sustentabilidade, para a regeneração, né, para o capitalismo consciente, enfim, para todas essas mudanças que a gente tem. Eu fico muito, muito feliz da gente estar junto nessa trajetória em vários momentos, né, e vai continuar sendo assim. A gente está quase estourando o nosso tempo, Léo, então eu vou pedir para que você finalize botando suas considerações finais, uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, né, para o nosso espectador aqui do IBESG Talks. E Léo, mais uma vez, um super prazer de estar contigo, trocando ideias sobre sustentabilidade, inovação, práticas ESG. Eu acho que a gente precisa muito desses momentos, né, de conversa, de troca. Você que está assistindo a gente, se interessou, está curioso, manda uma mensagem aqui, a gente vai trocando, e eu acho que a gente está num caminho muito legal aí, positivo, nessas ações, e feliz demais de ver o que a Impactability, você, Léo, Glaico, enfim, toda a equipe, né, tem feito. Legal, então, Caso, bom, primeiro de tudo, Rafa, primeiro de tudo, super agradeço aí o convite. Vamos continuar juntos, né? Continuar construindo juntos. Ainda somos poucos no Brasil, se parar para pensar bem, né? Ainda falta profissional nesse meio. Segundo mudanças climáticas, para reforçar o ponto, não é um tema emergente, é um tema emergencial. Emergente ele foi na década de 80 do século passado. Hoje já é emergencial, vide, né, todos os eventos que estão ocorrendo cada vez mais rápidos, com menor diferença de tempo entre um e outro, quer dizer, aumento da frequência, né? Sim, inovação é um caminho possível, é o caminho que, enfim, nós escolhemos aqui na Impactability, mas é um caminho possível e talvez seja o caminho mais necessário,
porque nós temos tecnologia, temos mentes de muitas pessoas brilhantes do mundo, temos recursos de grandes organizações e de governos que querem fazer acontecer, mas têm dificuldade de articular isso de alguma forma. Então, a inovação é um caminho, né? A inovação aberta, o design, são meios mais do que viáveis. Agora, independente de tudo isso que a gente está falando, de todas as possibilidades, de parcerias e tal, eu acho que estamos falando aqui, acima de tudo, de tomada de consciência. Ou seja, furar a bolha, né? Entender o que está acontecendo e que a gente pode trabalhar juntos para fazer essa diferença. Se nós que atuamos nesse meio, executivos, públicos ou privados, não embarcarem junto nesse assunto, não entenderem que isso é uma questão de sobrevivência para os seus negócios e para os seus governos, aí não adianta, cara, bom discurso, não adianta falar em startups ou falar de parceria. Não vai funcionar. Temos que nos unir como humanidade. Não estou dizendo para deixar de ter negócios, gerar receita, ter bons produtos, serviços, mas entender que se não fizermos isso juntos, o emergente vira emergencial e o emergencial vira crítico. E aí não tem mais jeito. Então, bora trabalhar juntos, galera, que assim é muita coisa para mover. Vamos trabalhar com inovação. Participem do programa Semente, sejam super bem-vindos, bem-vindas. Traga sua startup, traga sua empresa, seja apoiador, seja patrocinador. Enfim, é um movimento super importante. Mudanças climáticas é a hora de fazer alguma coisa. Vou citar o Barack Obama, ele tem uma frase famosa que ele diz assim: talvez sejamos, já estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas e talvez sejamos a última geração capaz de fazer alguma coisa sobre isso. Então, o ex-presidente americano Barack Obama puxa esse tema, puxa essa frase, ele participou de um Fórum Econômico Mundial quando disse isso. É isso, talvez sejamos a última geração capazes de fazer alguma coisa para impedir que isso gere uma catástrofe na sociedade. Então, bora trabalhar juntos. Somos a primeira e última geração, né? A primeira sofrendo de verdade os impactos, a última capaz de fazer alguma coisa, qualquer mudança. E realmente é importante. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, Léo, antes de mais nada, obviamente, super obrigado pela tua presença. Super obrigado pela tua presença, por a gente estar aqui trocando ideias sobre sustentabilidade. É sempre um prazer imenso. Você que gostou, segue o Léo lá nas redes sociais, acompanha o trabalho da Impactability e do programa Semente, né? Caso você não se veja como parte do programa Semente, mas pode divulgar, porque outras pessoas da sua rede podem fazer parte, né? Então eu acho que é sempre importante. E a última mensagem que eu deixaria aqui, que eu acho essencial, se você está dentro de um negócio, entenda o quanto ele está gerando de impacto positivo e negativo para o mundo. E se a balança estiver para o negativo, cara, só tem uma maneira de mudar. Não é parando o negócio, não é saindo, pulando fora, às vezes pode até ser, mas é, de fato, começando a implementar estratégias, práticas, soluções, inovações relacionadas à sustentabilidade, práticas ESG, ao mundo mais sustentável e regenerativo como um todo. A gente está aqui para ajudar sempre com isso, né? Então, como IBESG, é a nossa missão levar essa palavra, falando da sustentabilidade agora, né? Como Rafael Ávila, é um dos meus propósitos de vida, né? O propósito da nossa empresa, levar práticas ESG para outras organizações. Então, conta com a gente para o que vocês precisarem. E, lembrando sempre, você que está assistindo do IBESG Talks, gostou, assina aqui para você sempre receber novas notificações quando saírem novos vídeos no YouTube. Se tiver dúvidas, coloca comentários. E para você que assistiu a gente até agora, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.